resgatar a comunhão com Israel. E como é que Deus vai resgatar essa comunhão? Usando Oséias, o amor que ele tinha por Israel, ele faz com que Oséias ame aquela mulher infiel para demonstrar o seu amor por Israel, uma vez que Israel era infiel a ele. Então o casamento de Oséias simbolizou a aliança de Deus feita com Israel. Tá? Deus fez uma aliança com Israel, Deus fez um acordo com Israel, que se Israel fosse fiel, Deus seria fiel com eles. Se Israel permanecesse em obediência e em temor, eles teriam uma bênção de Deus. Então por que acontece os cativeiros? Eu pergunto para vocês, quantos cativeiros tiveram por Israel? O primeiro cativeiro não foi um cativeiro por castigo. O primeiro cativeiro aconteceu no Egito, e esse cativeiro acontece por causa da fome. Eles entram no Egito para ir busca de comida, e lá, de José está lá, eles entram. Então não é um cativeiro por causa de pecado, vamos lembrar isso aí, tá bom? Quando Deus promete a Abraão, lá no capítulo 15 de Gênesis, que peregrina será a tua descendência em terra estranha, em terra alheia por 400 anos, Deus estava falando de uma escravidão, que não era uma escravidão de propósito, que Deus determinou aquela escravidão por causa da rebeldia de Israel. Então, existem 3 cativeiros na vida de Israel, sendo que o primeiro não é por desobediência de Israel, mas sim por causa da fome. E aí o faraó, que era bonzinho, que conhecia toda a história de José, morreu, e os que vieram, havia uma dinastia, não conhecia o José, e não sabia da história, por que os hebreus estavam morando no Egito. Então ele, com medo dos hebreus tomarem o domínio do Egito, começou a escravizar e matar os bebês, com medo de perder o seu poder sobre o Egito. Os hebreus se rebeliarem, né? Se rebeliar, causar uma rebelião e tomar o Egito para si, coisa que não estava na cabeça dos hebreus. Então essa foi a primeira escravidão. A segunda escravidão, que durou 100 anos, que foi o reino do norte que foi escravizado. Depois eu vou passar para vocês, talvez na matéria de período interbíblico, a questão dos reis. Se você for fazer uma análise, eu disse para vocês que eu estou estudando essa questão dos reis, todos os reis de Judá, a maioria foram fiéis a Deus. Mas os reis de Israel, todos eles fizeram o que desagradava a Deus. Tem essa diferença entre Judá e Israel. Então, o pecado de Israel foi maior do que o pecado de Judá. Então, Israel leva 100 anos escravo de quem? Qual era a potência em escala? A Síria. Levou 100 anos escravo, cativo da Síria. E olha que os sírios abriam a barriga das grávidas, tiravam os bebês. Era uma escravidão, um sofrimento fora do contexto, fora do comum. Mas por que isso? Porque Israel pecou gravemente contra Deus. Se vocês fizerem uma análise, uma leitura panorâmica, mais uma vez, dos livros de reis, de crônicas, de Samuel, de reis e de crônicas, principalmente reis e crônicas, você vai encontrar como foi Israel, o reino do norte, que é representado por Israel, como eles pecaram diante de Deus. O que Israel fez foi gravemente diante de Deus, que Deus permite que os sírios venham e escravizem Israel. Então Israel se torna cativo por 100 anos. Quando Israel faz 100 anos no cativeiro da Síria, aí é a vez de Judá, porque Judá não vigiou. Aí Judá é escravo de quem? Dos babilônios, da Babilônia. Aí Nabucodonosor vem e faz uma destruição total dentro de Judá. Gente, queima o templo é destruído, queima Jerusalém, destrói, saqueia, tira os nobres de Jerusalém, tira os valentes, os homens mais inteligentes da nobreza do meio de Judá, e leva cativo sem falar nos que foram mortos, matados, queimados, destruídos por Nabucodonosor. Diga. Quantos anos Judá ficou no cativeiro?
70 anos. 70 anos. O cativeiro de Israel foi 100 anos. Então, quando Israel faz 100 anos, aí, gente, o que acontece? Para poder chegar nos profetas, a gente vê que Deus, nesse meio todo, Deus vai levantando os profetas. Os profetas eram canais de Deus, eram porta-voz de Deus para alertar o povo, para chamar o povo a atenção, para que o povo acordasse, se despertassem da rebeldia e das condições pecaminosas às quais eles estavam. Aí quando acontece o cativeiro de Israel, ali dentro do cativeiro se termina a monarquia. Não tem mais monarquia. Por que não tem mais monarquia? Porque os reis estrangeiros é que dominavam Israel. Israel não precisava mais de rei, porque estava sendo escravizado. Você já viu escravo ter rei? Não. Então eles não precisavam mais ter de rei. Então, quando a escravidão vem, a monarquia é terminada. Quando a escravidão vem, as tribos são dispersas. A gente vai aprender isso lá no interbíblico, no período interbíblico. As tribos são dispersas em Israel, ó. Cada uma para a sua parte. Ninguém se fala mais de tribo. Dá para entender? Então, isso por causa de quê? Do cativeiro. Então, o cativeiro tira a monarquia, o cativeiro tira as tribos, porque eles ficam dispersos. Tá? Então, esses são os dois cativeiros por causa da rebelião de Israel e de Judá. Por causa dos grandes pecados. E quais eram os pecados? Vamos dizer, corrupção, prostituição, idolatria. Idolatria